Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. E mais uma vez estamos visitando uma unidade escolar da nossa rede municipal. E como vocês já sabem, nos acompanhando aqui no Hora da Educação, é sempre uma oportunidade de podermos estar mostrando, discutindo e aprendendo experiências inovadoras de como fazer mais e melhor pela qualidade da nossa educação. O projeto Estação Educação tem como objetivo produzir gravações de videoaula nos diversos componentes curriculares da educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, e a educação de jovens e adultos, visando criar um acervo de materiais didáticos, digitais, interativos e dinâmicos, com abordagens metodológicas, dialógicas e ativas, potencializadoras das aprendizagens formalizadas nas escolas e, para além delas, estando ao alcance de toda a comunidade educativa e de todos aqueles que desejarem. E hoje, na nossa entrevista e no nosso bate-papo, eu tenho o prazer de receber a professora de educação infantil da nossa creche Ruth Chagas, a professora Carla Barros. Muito bem-vinda, Carla. O prazer é todo meu de estar participando. A Carla além de professora aqui da Ruth Chagas, ela é um membro que teve a coragem, a ousadia de iniciar conosco o projeto Estação Educação. É por meio desse projeto que a gente, inclusive, iniciou esse Hora da Educação, né? Um modelo de estarmos produzindo conteúdos digitais para que seja publicado no nosso portal educacional, o Portal Pai, levando informações que sejam úteis à nossa comunidade escolar, da nossa rede municipal. Carla, você foi ousada desde o primeiro momento, né? Eu queria saber o que te levou no primeiro momento mesmo, não tem que cortar essa parte. Eu queria saber o que te levou a ousar em utilizar a tecnologia digital no ensino da educação infantil. Então, quando a gente ficou nesse momento que vivenciamos aí da pandemia, né, eu busquei colocar no nosso dia a dia, né, essa vontade de aprender, buscar. Eu quis inovar, aprender com essa nova oportunidade que me apareceu, que foi do projeto Estação Educação. Quando apareceu lá, eu fiquei encantada, ela brilhantou, assim, para eu colocar no meu dia a dia, na minha prática, essa oportunidade. Então, eu busquei aprender, a minha vontade é de aprender, para colocar em prática aquilo que eu vivencio, que é a sala de aula com meus alunos, meus pequenininhos, que são tudo para mim. A minha profissão de professor é o meu amor, do meu dia a dia. Você já conhecia bem de como produzir vídeos, essas ferramentas digitais, fazer edição e tal? Como é que foi essa sua experiência? Não tinha essa prática, não, em momento nenhum. E o que eu posso assim colocar eu aprendi e muito foi com meus filhos. Eu sou professora e eles nesse momento eles foram meus filhos, né? Que têm a facilidade, vivemos esse momento digital, né? Essa era digital, e foram eles que me incentivaram, que motivaram de forma assim surpreendente de estar aprendendo e colocando em prática esses novos aplicativos, né, de internet, tudo. Foi por eles que eu aprendi muito. Eles foram meus professores nessa questão de aprender. Que legal. E você já fazia isso antes da pandemia? Tem alguma relação com a pandemia, essa sua atitude de buscar a produção de conteúdo digital? Não, foi mais na pandemia que eu coloquei na prática, porque a gente tinha que fazer, né, preparar aulas mais, né, dinâmicas, né, vídeo para poder estar, né, passando para os alunos. Então eu busquei, aprendi mais foi na pandemia. Eu busquei
essa diversidade foi na pandemia. Não tinha noção nenhuma, assim, desses novos aplicativos. Então, aprendi muito, foi nesse momento. E a gente fala muito disso, né? Como tudo que nos desafia, a pandemia trouxe uma série de prejuízos, sem sombra de dúvidas, para a saúde, para a educação, né? Para a vida em sociedade, para a economia. Mas se a gente souber olhar, também houve, né, por necessidade até, mudanças muito significativas de atitude, de comportamento, e uma delas foi justamente essa necessidade da gente se integrar de forma mais digital. E uma das profissões que realmente foi muito impactada foi justamente a profissão do professor, pela impossibilidade completa de estar com o seu aluno, de estar na sala de aula. O único caminho para muitos foi justamente utilizar o seu próprio celular, muitas das vezes não estando com a tecnologia necessariamente adequada, mas com muita ousadia, criatividade, boa vontade, a gente pôde observar que houve sim muito avanço. E é o seu caso, né, Carla? Acho que você pôde deixar claro que foi a partir da impossibilidade de trabalhar com tecnologia, ou melhor, trabalhar no modelo tradicional na sala de aula, que a tecnologia acabou sendo um instrumento, um meio de fazer você chegar até os seus alunos. Sim, foi um recurso primordial que veio subsidiar assim, de forma encantadora, que me encantou, então assim, se me encantou, vai encantar os meus alunos, né? Então, eu levando essa prática para a sala de aula, né? Praticar com eles vão aprender, eles vão descobrir, vão colocar no dia a dia. Então, eu assim, fiquei encantada. Vou aprender e vou levar para a sala de aula também. E o desafio assim, foi, né, grande, porque nós, professores, somos simples, né? Não acostumados, né? Gravar e câmera, né? E aí venci esse processo de estar falando ao público, né? Assim, a gravação. Então, para mim foi um desafio muito grande, mas eu venci e aprendi muito. Para mim foi uma aprendizagem muito grande na minha vida profissional. E eu quero compartilhar aqui com quem está nos assistindo a forma concreta como eu conheci a Carla, né? Numa visita, né, que eu estava fazendo à creche Ruth Chagas, a gente foi olhando uma sala, vendo a aula, né, e de repente deparamos com mais uma turminha de alunos do ensino infantil, uma TV, como vocês podem ver aqui, talvez não fosse exatamente esse o ponto da aula, mas a gente via a Carla dando aula presencialmente e a Carla dando aula também na TV, né? E aí não teve como a gente ter dúvida de que se tratava, né, de uma colega da nossa rede que também fazia parte, né, do nosso projeto Estação Educação. E aí o nosso bate-papo começou por ali, né? Quando a gente pôde identificar que, apesar de casual, absolutamente casual, mas a sua turma assistia a você e a sua aula ao mesmo tempo digital. Foi. Não é confuso isso para os alunos? Eles já estão acostumados. Eu filmei, eu gravei os vídeos deles, né, assistindo. Eles ficavam assim, me olhavam, tia Carla, tia Carla. Aí depois eu coloquei 2 vídeos que foi produzido meu, e apareciam as letrinhas do nome. Eu sei de tia Carla, que eu já tinha trabalhado, eles apontavam. E assim, foi uma experiência que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. E eu falava assim, ó, posso ir embora? Tia Carla pode ir embora, que tia Carla já está aí na televisão, então vocês ficam aí. Eles riam. E eles ficavam assim, ó, paradinho. Claro que tem um ou outro, né? Que não, mas eles ficavam assim, encantados. Tinha um que ficava debruçado, tipo assim, tá me vendo lá na telinha? É uma coisa nova, inovadora, né? E eles realmente aprendem. É uma forma lúdica de estar colocando para eles. Aprendem verdadeiramente. Você pode observar como que, infelizmente, assim, tem um lado bom. Na internet tem um lado ruim, a gente tem que colocar, eu coloco isso para os meus filhos, né, atualmente, tem um lado bom, tem um lado ruim, só que infelizmente a gente vê mais o lado ruim, que a internet tem coisa boa, se a gente souber, né, podar, dosar, tem um lado bom, e
essa aí é uma forma excelente, uma forma muito boa de estar implementando na sala de aula. É só o professor, né, saber ali encaixar no seu planejamento, colocar direitinho, que vai subsidiar e muito a sala de aula, o dia a dia do professor. Eu falo assim, com muita convicção, porque realmente eu usei, eu uso e foi excelente. Eu te fiz a pergunta em relação à questão de como que funciona, né, essa questão para o próprio aluno, eu vou querer saber mais de você, mas isso me fez lembrar a minha primeira experiência no cinema, talvez com meus 7, 8 anos, eu fui ver, à época, um filme dos Trapalhões, tela gigante, aqui em Campos, né, no cinema, e nada me convencia de que aqueles atores não estavam por trás da tela, até pelo tamanho, né, parecia algo bem do tamanho real, até maior muitas das vezes, né? E a dificuldade, inclusive, de abstrair, né, que não se tratava daquelas pessoas naquele espaço-tempo, né, e sim uma gravação. Hoje as crianças, claro, têm muito mais facilidade e acesso, mas ainda assim me parece uma experiência muito, no mínimo, inusitada, né? Sim. Estar ao mesmo tempo com a professora dentro da TV, porque é assim que a criança vê. A criança mundinha. E a criança, e a professora está fora da TV. Eu acho que isso, assim, a mim encantou ao passar sobre a sua sala, né, pela sua sala, e isso nos fez querer entender um pouquinho melhor a sua história. E vamos compartilhar essa história, né? Acho que a nossa audiência merece saber um pouco mais de como a Carla chegou nesse ponto, né, de sair só, e só não quer dizer pouco, né, mas é no sentido de ampliar a sua capacidade de estar no mundo físico, mas também no mundo digital. Vamos falar um pouquinho da sua entrada para o projeto Estação Educação. Essa foi uma opção, uma imposição, um desejo, uma curiosidade? O que levou você, ao tomar ciência do projeto, se inscrever, enfim, passar a fazer parte desse projeto? Sim, primeiramente foi o desejo que me incentivou, que me encantou, né? E também a curiosidade. Ué, peraí, eu vou levar um momento diferenciado para os meus alunos. Então, aquilo impactou. Eu me inscrevi, participei de cursos preparatórios, em diversos momentos, online, presencial, diversos dias, né? E, assim, foi o que abriu portas até para me desenvolver profissionalmente, né? Assim, me encantei. E fui deixando me levar, e fui indo, fui aprendendo, aprendi muito, e foi excelente. A Carla fez também uma mensagem natalina, junto com tantos outros professores da nossa equipe do Estação Educação, a quem eu mando um abraço, né, aos professores, à equipe de gestão, né, que contribui fortemente para que esse projeto se perenize, né, dando autonomia para que vocês tenham autonomia pedagógica para estar produzindo conteúdo, para que esses conteúdos possam ser editados com o máximo de profissionalismo possível, para que tenham também toda aquela parte necessária, né, de acessibilidade no que diz respeito ao uso de libras, as legendas, que são recursos, como você bem falou, nós somos educadores, né? Nós não somos produtores de vídeo, mas o mundo exige de nós, professores, atitudes distintas, com foco exclusivamente em eliminar barreiras de aprendizagem. Então, por meio de um conteúdo desse, você não está ajudando apenas os seus alunos, mas outros alunos da nossa rede e, quiçá, de outras redes, em outras famílias que possam, de alguma maneira, entender como sendo útil esse material. Hoje, o projeto Estação Educação já tem mais de 200 vídeos produzidos e publicados no nosso portal da educação, portal do Programa de Aprendizagem Eficiente, o PAI, e mais do que isso, né, que a gente tem muito orgulho, é que se trata de uma produção feita pelos educadores, né, de modo que essa solução seja uma solução que não dependa de terceiros, de empresas que eventualmente poderia já trazer todo esse conteúdo pronto, mas com nenhum desenvolvimento. E eu gostei muito quando você falou da questão desse desenvolvimento que acaba levando, né, a necessidade de se colocar à frente a uma câmera, pensar a sua didática e, ao mesmo tempo, além da didática, você ter condições de tratar isso para o meio digital. Eu acho que esse é um fator que faz toda a diferença quando a gente pensa em termos de
programar hoje o papel do professor. O papel do professor está muito transformado. Você acha que isso vai continuar crescendo? Você acha que foi um fator pandemia? Tanto para você quanto para a educação. Você acha que foi uma resposta à pandemia apenas ou, de fato, é uma tendência tanto para você, volto a dizer, quanto para os demais educadores? Então, a princípio, a pandemia foi o que deu, né, o foco, né, principal. Mas eu tenho tudo para caminhar e ajudar a subsidiar os professores, sim, na sala de aula. Tem um vasto caminho aí para poder estar utilizando na sala de aula. O professor pode utilizar que vai ficar 100%. Na minha opinião, na minha visão, tem sim para caminhar de forma efetiva. O projeto Estação Educação é um projeto que veio inovar, um projeto que veio somar para a prática pedagógica do professor no dia a dia. Veio abrilhantar. E aí você me dá uma oportunidade de relembrar também a nossa memória, né, em relação a como que esse projeto nasceu, né? A sua concepção, ela surge certamente em função da pandemia. Assim que a gente assumiu a gestão da Secretaria de Educação em 2021, no mês de janeiro, havia uma expectativa muito forte no município de que haveria um retorno às aulas presenciais. Isso era a expectativa até o mês de dezembro. E nós fomos convidados a participar de algumas reuniões, escolas públicas, escolas particulares, para fazer uma programação de retorno às aulas, se não presenciais, pelo menos no modelo híbrido, com parte presencial e parte remota. E a Secretaria de Educação, naquele momento, não tinha nenhuma capacidade, né, de se organizar para o retorno das crianças, né, e dos adolescentes à sala de aula. Mas como isso era algo que estava muito avançado, com a própria participação do Ministério Público, a gente tinha que dar alguma resposta, porque muitos pais pleiteavam um retorno às atividades, ainda que de maneira parcial na sala de aula. Não havia vacina naquele período. Então, o que nos restou foi pensar uma maneira inovadora, sim, de possibilitar que as aulas da nossa rede municipal pudessem também chegar aos nossos estudantes. Sabedores da dificuldade da internet, sabedores de que muitos pais não tinham um celular com capacidade de memória, mas nós não poderíamos nos omitir. Tínhamos que criar caminhos. E por que pensar apenas no curto prazo? Então, a gente procurou pensar um programa, né, que veio a ser chamado de Estação Educação, onde partiríamos com um grupo de salas-estúdios, ou seja, pensamos inicialmente 10 a uma dúzia de salas-estúdios espalhadas por escolas, né, e creches da nossa rede municipal, para que os professores pudessem ser capacitados e, dessa forma, produzir conteúdo não só para os seus alunos, mas também para todos os alunos da rede e pela internet até para outras redes. E, naturalmente, a gente sabia que naquele primeiro momento, a gente não estava esperando o melhor dos mundos, a gente estava esperando uma primeira experiência. Inclusive, alguns professores chegaram a entender assim, mas será que é apenas um teste? E eu vou ficar aqui participando desse teste? É porque a gente também não queria colocar uma carga muito pesada para o professor que participou do edital, porque esse processo se deu por meio de edital, né, para que ele tivesse condição de levar de forma mais tranquila. Houve uma capacitação, né, um pouco mais de como lidar com câmera, aquela coisa mais teatral, improviso. Depois você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso. E vocês começaram a produzir conteúdo, né? Como é que foi essa experiência de capacitação? Essa experiência foi enriquecedora para mim, porque foi um momento único que eu aprendi ali naquele teatro e câmera, ação, né? tudo bem novo, e eu me diverti. Eu voltava para casa, aquele alívio, né? Que eu participava ali com outros colegas. Foi assim, uma experiência única para mim. Foi uma experiência fora, né? Nunca tinha vivenciado uma coisa assim tão nova. Eu
gostei muito, particularmente, foi o que abrilhantou, foi o que me encantou de forma... E ali troca e filma e improvisa na câmera. A gente é acostumado só, né? Giz, o mimeógrafo, né? E a gente tem essa parte digital de poder estar ali clicando, aparecendo vídeos novos. E assim, foi excelente. Os cursos, né? E essa parte de preparação foi muito legal. Eu aprendi muito. Eu fico vendo aqui, né? Não tem como não se encantar, né, com essa estrutura, como nós falamos anteriormente, e cores, né? Nós estamos falando aqui de educação infantil, mas não é porque é feito em casa, né, na nossa casa, nossa rede municipal, que tem que ser uma coisa feita de maneira tão rudimentar, né? Pelo Sim. contrário, eu vejo que há um profissionalismo, não é à toa que você usa, você tem orgulho do que fez, e muito certamente orgulho. outros colegas, né, Sim. professores também podem e devem não só se beneficiar com os conteúdos que já estão disponíveis, né, no nosso portal, e isso não vale apenas para a educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, educação de jovens e adultos. Podemos nos orgulhar de dizer que a nossa rede municipal ela é autônoma na produção de conteúdo, e eu posso adiantar para vocês que há revisão, há uma curadoria, há uma verificação do conteúdo, quando é necessário se aprofundar ou alguma coisa que não ficou suficientemente clara. Isso tudo é feito pelas nossas equipes. É motivo de muito orgulho, né? Sabermos muito feliz que nós somos capazes. Eu acho que a grande mensagem que esse projeto Estação Educação traz, né? Assim como a nossa EFEM, Escola de Formação de Educadores, assim como a Escola de Aprendizagem Inclusiva e tantos outros projetos que a gente tem desenvolvido, na verdade, todos eles têm um único objetivo: eliminar barreiras de aprendizagem e, com isso, tornar a escola mais atrativa para os nossos alunos. E eu tenho certeza que, quando esse tipo de conteúdo passa a fazer parte também da sala de aula, enriquece. E tem um outro fator que é muito interessante, que além de estar presente na sala de aula, ele pode também ser assistido em qualquer outro momento, na casa do estudante, de modo que você não tenha interrupções da aprendizagem. Verdade, você pode voltar, pode passar, pode pausar, e a criança pode estar recordando, é uma forma de você estar revisando algum conteúdo que você perdeu, que você não viu na sala de aula, e diversas formas. Aqui nesse momento, eu estou gravando, né, para pré, né? Eu estou atualmente na turminha do maternal, mas a turminha do pré pode aproveitar e muito, né? Trabalhando aí o nome, as letras do alfabeto. Então, de N forma. Pode voltar, pode parar, vou pausar. Quando que a gente poderia pensar que a gente poderia, né, fazer isso no momento, né, de aprendizagem do aluno? E até os pais também, né, podem estar acompanhando, percebendo. Isso, percebendo a evolução, o desenvolvimento da criança a partir de videoaulas tão lúdicas, né, digitais, inovadoras. Eu estou aqui na creche Professora Ruth Chagas, como eu já me identifiquei aqui em termos de local de fala. E vocês aqui são muito inovadores, né? Mais uma vez eu quero mandar um abraço, né, para a nossa diretora Kelly, que é uma grande parceira, que lutadora mesmo, né? Ela está sempre lutando por melhorias na creche, tem uma equipe fantástica também, né? Então a vice-diretora também, a Juliana, é uma equipe de primeira, né? E só você teve essa ousadia, sendo aqui da creche, de iniciar a produção de conteúdos digitais pela Estação Educação, ou teve mais professores que ousaram com você? Tem mais parceria, tem mais duas, aqui na nossa unidade, tem mais duas colegas, que é a Rosemary e a Joelma, que também fez parte desse início. Quando começou, inaugurou, nós fizemos até os cursos, né? A parte teatral, tudo junto. Foi, assim, excelente. Então, elas fazem parte, sim, dessa inovação, e eu tenho certeza que elas também estão se sentindo muito felizes, porque é um desafio, né, um momento que nós vivemos diferenciado, e que podemos estar passando o conteúdo verdadeiramente para os nossos alunos de uma forma tão, né, dinâmica, posso ver assim. E da outra vez que eu vim aqui, né, eu já tive a oportunidade de apresentar isso, né, para quem nos acompanha no Hora da Educação,
Nós temos aqui nessa creche também outras ações inovadoras, como, por exemplo, o uso do laboratório Brincar e Aprender, principalmente voltado para os pequenininhos, né? E, na ocasião, eu entrevistei a professora Fernanda, que apresentou aqui uma experiência, inclusive, até com o maternal. E eu lhe pergunto, como a gente pode começar a integrar esses projetos? Ou seja, Estação Educação, os laboratórios, a prática dos alunos. É possível a gente pensar nessa fase 2 agora do Estação Educação, colocando a participação dos alunos já com esses conteúdos, com esses laboratórios, e levando a uma aprendizagem mais intensa? Sim, podemos e devemos, porque esse material é riquíssimo e as crianças aprendem verdadeiramente, né? Porque é um material concreto, lúdico, dinâmico, excelente para estar colocando na sala de aula. Infelizmente, eu não tenho assim, essa aula aqui agora, não é com nenhum desses, né, recursos, mas eu preparei algumas aulinhas também que tem. Aí eu levei material mais do dia a dia que eu tinha em mãos, mas pode e deve de forma que vai fazer as crianças despertar a curiosidade, despertar ali o interesse, e eles amam, e eles participam, e você vê plenamente a aprendizagem dele nessa troca, dessa experiência do material do laboratório Brincar. Você pode e deve sim colocar na sala de aula o uso, porque é surpreendente ao resultado de trabalhar na sala de aula. É excelente. Eu concordo plenamente. E agora imagine que nós tenhamos alguns professores que estejam acompanhando esse nosso momento aqui de bate-papo, talvez possa pensar assim, mas isso deve dar um trabalho, tem uma história de roteiro que você tem que seguir, tem que gravar uma vez, 2, 10, 20, 30. Conta um pouquinho para a gente desses bastidores aí. Como é que foi para você chegar no ponto de estar com essa desenvoltura tão grande? Porque eu não percebo muitos cortes, nada disso, é uma coisa contínua, como o nosso bate-papo aqui. Sim, foi um desafio muito grande que eu precisei vencer aí, de olhar na câmera para poder, descontrair. Tem uma equipe muito boa que ajuda a gente. Eu tive, nesse momento onde eu gravei as escolas que me acolheram, eu participei, foi assim, crucial para poder estar gravando ali essa parceria, da pessoa que está gravando, da pessoa que está ali com você. E tudo é assim, uma equipe, uma parceria para você estar fazendo aquela gravação. Então, a preparação, esses estudos com material, foi assim, que facilitou, permeou eu chegar a esses resultados. Mas eu também procurei buscar leituras, na internet também, de alguns momentos, e aí foi aprimorando, você vai aprendendo, vai colocando em prática, grava um videozinho, vai indo, corta aqui, corta ali, e vai caminhando, e depois você pega o jeito, de vez em quando, não era isso, aquilo, vai cortando, e fica excelente. Eu adoro, estou gostando muito. Infelizmente, agora no momento eu não estou gravando, mas se Deus quiser. E vai voltar em breve, já espero que no próximo mês, porque a gente precisa usar mais e melhor a produção de conteúdos também com os laboratórios, e a gente vai fazer chegar também na educação infantil, inclusive o ensino de robótica, porque a gente está vendo o resultado, ainda são resultados iniciais, parciais, mas do engajamento dos alunos no ensino fundamental e nos anos finais também, assim como nos anos iniciais, o que evidencia que a escola da nossa rede municipal ela está se tornando cada vez mais atrativa, porque a aprendizagem no processo educacional tem a ver com o sentido da escola, né? Uma escola que não se atualiza, não se moderniza, ela não é atrativa para o aluno. Sim. E aí eu lhe coloco o seguinte questionamento também, nessa mesma perspectiva. Considerar hoje a realidade de uma creche como nós estamos aqui, na professora Ruth Chagas, que não perde em nada, eu diria até o contrário, em relação a uma escola, uma creche particular. E aí é muito desafiador manter esse padrão, porque eu imagino que os pais devem cobrar cada vez mais. Como é que é lidar com isso, já que os pais são os principais beneficiários para os seus filhos, né? Então, eu penso assim, a nossa creche aqui é excelente, eu não tenho o que falar, gosto muito, e os pais realmente, se eles vivenciam
uma aprendizagem de qualidade, uma aprendizagem, né, de excelência. E os filhos vão sair daqui com uma aprendizagem, né, eficaz do nosso dia a dia, utilizando esses recursos que temos hoje, né? Então, os pais vão estar tendo um ganho muito eficiente na aprendizagem dos alunos. Eu creio que essa parceria e o novo recurso da robótica também vai somar e muito para a sala de aula no dia a dia do professor. Vai ser uma nova oportunidade e sucesso para os alunos na sua aprendizagem. E é por isso que, se a gente considerar, né, hoje, onde nós já estamos chegando, né, eu fico imaginando que, eventualmente, pode ser que algum colega professor esteja nos assistindo e diga assim, poxa, mas há tantos outros desafios, vocês estão promovendo aula digital, mas nós temos ainda muita coisa, né? Eventualmente, né, das escolas, a estrutura, de repente a carteira podia ser melhor, a merenda podia ser melhor. Que recado você daria, não para alguém em particular, mas para uma atitude de um professor hoje que está sendo assim, colocado diante de desafios novos desse mundo atual que acaba exigindo, não mais uma faculdade necessariamente, mas mais uma atitude perante a mudança que está havendo, porque você teve que passar por isso, né? Então, no meu olhar, eu acho que o professor tem que buscar sempre, né, mais recursos, estudar, não desanimar, né, a esperança. E eu acho que o foco principal é a educação, que a educação é o que vai mudar, nós vamos ter um futuro melhor. Então, eu acho que o professor não tem que desanimar, tem que buscar, sim, até para sua vida, né, pessoal, porque é uma forma de você enriquecer, aprender. Eu penso, pelo menos eu penso assim, quando eu vou estar participando de alguma coisa, é minha experiência. Eu estou aprendendo, ensinando e aprendendo. Então, eu acho que o professor precisa, sim, estar buscando, né, conhecimento, buscando inovar, buscando estudar, né, para poder estar colocando no dia a dia, na prática, que é a nossa sala de aula. E está tudo cada vez mais rápido, Mais né? rápido, A mudança hoje. as informações chegam muito rápido. Então, a gente precisa inovar, procurar, né, mudar para a nossa sala de aula, o que é o bem maior ali, que é o foco, é a aprendizagem do nosso aluno. Carla, está sendo muito legal conversar contigo, aprender contigo, ver os resultados do trabalho, porque eu acho que tem uma questão também de coragem. Sim. Porque quando a gente olha para essa tela, você está se colocando para a crítica, né? Que é o próprio princípio científico, né? Você está dando a sua aula para que qualquer pai de aluno possa assistir, para que qualquer outro professor ou cidadão possa assistir. Eu te parabenizo por isso, porque cada vez mais o professor não está limitado ao espaço da sala de aula tradicional. Não. E eu acho que em algum momento, todos nós que somos professores, precisaremos, tem aqueles que vão preferir dizer, também é absolutamente respeitável, eu prefiro estar por detrás das câmeras, né? Não quero estar me expondo ou aparecendo na câmera, mas se você pensar apenas no grupo de alunos que você tem, que eventualmente possa ter uma dúvida sobre um determinado conteúdo, uma aula, uma prática que você desenvolveu, até que seja apenas para esse grupo de alunos ou um grupo pequeno que está com dúvida e que precisa de um apoio, certamente a gente, no nosso tempo, não consegue voltar e fazer tantas revisões. Mas é possível, sim, por meio, né, desse tipo de tecnologia, ter um tipo de apoio, uma memória digital que possa ajudar o seu aluno a aprender mais e melhor. É por isso que a gente acredita muito que é preciso investir, né, nessas novas formas. Estamos sendo ousados? Sim, é fato, mas ousados com responsabilidade, ousados em defesa de uma educação de qualidade. E é por isso que a gente agora vai chegando, né, ao final desse nosso Hora da Educação, e eu queria te pedir aí para fazer as suas considerações finais, ao tempo que eu pude estar com duas Carlas ao mesmo tempo aqui, né?
Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade, né? Estou muito lisonjeada com, né, a participação e fico muito feliz. A minha gratidão é enorme, muito feliz mesmo por ter participado e ver, né, as aulas indo ao ar. A gratidão é enorme e agradeço primeiramente a Deus que me deu esse dom, né, de estar aqui, o dom da minha vida, o dom de ser professora com muito orgulho. E assim, não desistam, porque a caminhada é difícil, não vou me emocionar, mas a minha família também, os meus filhos, e eu só tenho a agradecer e pedir que venha mais e mais projetos como esse, que vêm só somar e abrilhantar a nossa educação para um futuro melhor. Maravilha, é o que eu acredito também. Te agradeço muito. E é importante, né? É importante a gente ver resultados, ver que a nossa educação está realmente avançando. Nada é muito rápido, tudo tem o seu tempo. Mas é importante a gente lembrar que tudo que a gente tem planejado, né, no nosso programa de aprendizagem eficiente, que nasceu em 2021, vem sendo desenvolvido. Certamente, pelo que eu converso com os nossos profissionais, professores, educadores, mais lento do que todos nós gostaríamos, mas a educação é um processo. As coisas não acontecem do dia para a noite. O que nós não podemos deixar acontecer é retroceder. É daqui para frente, jamais retroceder. E é chegado então o nosso momento da hora da reflexão. Hora da reflexão. E a nossa mensagem do Hora da Reflexão de hoje é a seguinte: a educação modela as almas e recria os corações. Ela é a alavanca das mudanças sociais. Disse isso Paulo Freire. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse Hora da Educação com Marcelo Feres. E na próxima semana estaremos mais uma vez juntos, sempre trazendo um tema relevante para você que é educador, pai de aluno, estudante da nossa rede municipal. Um abraço e até lá. Hora da Educação, com Marcelo Feres.